Continuando o nosso ensino, hoje falaremos como a metanoia nos leva a pensar como filho e não como escravo. Neste terceiro ensino, dando continuidade aos dois anteriores, pretendo falar-vos sobre a luta na mente, poderia até dizer a guerra pela mente, ou seja, melhor ainda, como vencer pensamentos que não vêm de Deus. Se no primeiro ensino expliquei o que é metanoia e no segundo como vivê-la diariamente, este aprofunda a batalha espiritual que tenta impedir essa transformação. Transformação essa que origina a postura de uma nova criatura. E deixem-me dizer-vos que se existe uma área onde o inimigo mais luta contra nós, é na mente. Porque quem é que controla a mente? Bem, quem controla a mente controla a vida. Hoje vamos falar sobre a luta, a guerra pela mente e como vencer pensamentos que não vêm de Deus. Como vos estava a falar, a mente é o alvo principal do inimigo. A Bíblia mostra que a mente é o campo de batalha espiritual mais importante. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, Paulo escreve que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Reparem bem, ele não cegou os olhos, diz que ele cegou a mente, porque se ele controla a forma como pensas, ele controla a forma como vives. Então o inimigo usa pensamentos como armas. O inimigo não precisa de te tocar para te destruir. Basta plantar um pensamento. Pensamentos de medo, pensamentos de culpa, de inferioridade, de dúvida, de tentação, de confusão. Ele sabe que um pensamento pode tornar-se um hábito e um hábito pode tornar-se uma prisão. É desta forma que ele amarra a mente humana e a domina a seu belo prazer. No entanto, a Bíblia revela-nos a estratégia do inimigo para nos alertar e nos ensinar como dominá-lo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E depois Paulo explica o que são essas fortalezas. Ele diz que são raciocínios, pensamentos de altivez, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, fortalezas são padrões de pensamento que não vêm de Deus. Vejamos 3 tipos de pensamento que não vêm de Deus. Primeiro, pensamentos que contradizem a palavra de Deus e o seu propósito. Quando a tua mente diz, não vais conseguir, a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a tua mente diz, ninguém me ama, Deus explica e Deus diz, com amor eterno eu te amei. O segundo tipo de pensamento que distorce a tua identidade são pensamentos que são ideias, são vozes internas ou narrativas mentais que te fazem ver-te de forma diferente daquilo que Deus diz que tu és. Eles não apenas te confundem, eles corroem a tua identidade espiritual, criando versões falsas de ti mesmo. São pensamentos que contradizem a verdade de Deus sobre a tua pessoa. Exageram em falhas que tu possas ter, minimizam o teu valor,
produzem culpa, podíamos dizer mesmo tóxica, alimenta inseguranças, cria uma imagem distorcida de quem tu és. Eles não veem com olhos do Espírito Santo. Eles não vêm de Deus, vêm da carne, vêm do passado, de traumas que viveste, de palavras recebidas que guardaste, e muitas vezes do inimigo, que é chamado de acusador e pai da mentira. Com estes pensamentos, ele procura destruir a tua vida. E como é que estes pensamentos funcionam? Funcionam atacando em áreas como a identidade, porque procuram retirar toda a tua identidade, dizendo-te que tu não és bom, tu nunca vais mudar, tu não és amado, tu és um fracasso. Procuram tirar todo o valor que tens, continuando a insistir que tu não tens importância, ninguém precisa de ti, tu não tens nada para oferecer, tu não és parte de nada, tu não és digno de estar aqui, tu és um peso para os outros, inclusivamente muitas vezes arrastando para as pessoas para tomarem decisões erradas acerca da sua vida. Esses pensamentos criam uma versão falsa de nós mesmos que não corresponde àquilo que Deus diz. Isso não é humildade, isso é mentira do inimigo, porque Deus diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. O terceiro tipo de pensamento são pensamentos que alimentam o pecado. Pensamentos que te afastam de Deus, que te empurram para velhos hábitos, que te fazem justificar o que Deus condena. Todo o pensamento que te afasta da palavra de Deus, de santidade, não vem de Deus. Então, como é que podemos vencer esta guerra em nossa mente? Primeiro, tens que identificar o pensamento. Tu não podes vencer aquilo que tu não conheces. E para conheceres o teu pensamento, talvez uma das formas mais práticas será perguntares: este pensamento vem de Deus, vem da minha carne ou vem do inimigo? Em segundo lugar, confronta o pensamento. Como? Confronta o pensamento com a palavra de Deus. Repara, Jesus venceu o inimigo dizendo: está escrito. Em Mateus capítulo 4, verso 7 e em Lucas 4:4, é isso exatamente que nós vemos. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele apenas afirmou: está escrito. Tu também vais vencer agindo da mesma maneira. Se o pensamento é mentira, tu tens que responder com a verdade. Foi o que Jesus fez. Em terceiro lugar, submete o pensamento a Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo escreve dizendo que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, não deixes o pensamento correr solto, criando imaginações que não te abençoam. Prende-o, submete-o à palavra de Deus, entrega-o a Deus. Em quarto lugar, substitui o pensamento por aquilo que edifica. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, está escrito assim: é um desafio para nós. Diz para pensarmos no que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo, no que é amável e de boa fama. Não basta expulsar o pensamento errado de nós, é preciso ocupar o espaço que ele ocupava com o pensamento certo. Como eu disse, que está escrito em Filipenses, naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é justo, amável e de boa fama. Sinais de que estás a vencer a guerra, a luta na tua mente. Escuta, pensa nisto. Tu começas a ter paz onde antes havia ansiedade. Tu começas a ter clareza onde antes havia confusão. Tu começas a ter domínio próprio onde antes havia impulsos.
Começas a reagir como Cristo reagia. Deixa-me dizer-te, isto é a metanoia em ação. Deixa aqui um desafio prático. Esta semana eu quero desafiar-te a fazer isto. Escreve um pensamento que te tem atacado. Encontra um versículo que contradiz este mesmo pensamento. Declara esse versículo todos os dias. E garanto-te, tu vais ver a diferença. Tu vais vencer, porque tu és um vencedor em Cristo Jesus. E para terminar, deixa-me dizer-te que a guerra, a luta na mente é real. Mas em Cristo tu tens as armas espirituais para vencer. E vais vencer, porque em Cristo Jesus tu és um vencedor. Põe isto em prática. Considera e vence em Cristo Jesus. Se este ensino te edificou, deixa um gosto. Comenta e partilha. Subscreve o canal para continuares esta jornada de transformação. Que a paz de Cristo guarde a tua mente e o teu coração. Metanoia bíblica, onde a palavra não é apenas estudada, é vivida.